Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 213 do seu podcast favorito de velocidade. Pensei aqui um pouquinho para falar 213, porque poderia ser 212 para mim, quando estava na última, né? Por culpa da Claro. Um abraço pro pessoal da Claro aí em todo o Brasil, essa empresa maravilhosa. A gente, vocês moram no nosso coração. Mas hoje voltou a funcionar aqui a internet, eu estou de volta. E depois de curtir esse final de semana de folga e de automobilismo, já vou chamar o grande Adalto, ele que também estava curtindo folga, né? Deu para descansar aí, Adalto? Que um fim de semana com todas as categorias e outro com nenhuma é um negócio que, né, dá um bug no cérebro, né, do ser humano. Dá, você sabe que eu nem sabia, apesar de ter vindo minha família aqui, né, os que estão aqui no Brasil, uma hora eu não sabia mais o que fazer. A pessoa senta no sofá e fala, meu Deus, o que eu faço agora? Aí põe no YouTube e começa a ver corrida antiga. Estou acostumado, não é fácil não. Tudo bom, Bruno? Dessa vez vai funcionar, hein? Vai, dessa vez vai. A empresa de internet, a Claro, vai nos ajudar, porque, afinal de contas, a gente não apenas reza por ela, como a gente paga, né? Então, a gente paga, falou bem, a gente paga. Muito bem, chamando também o Fábio Campos. Será que o Fábio Campos cumpriu a promessa e colocou em dia as corridas que ele não assistiu na semana passada para falar com a gente? Eu falei que esse fim de semana foi de folga, mas não totalmente, né? Teve a NASCAR na Terra, como assim? Que palhaçada. Folga para vocês, ora bolas. Olá para você, Bruno, Adalto e o nosso ouvinte que gosta da boa discussão, que gosta do bom debate, porque tem aqueles que só de ver uma posição contrária já ficam irritados. É verdade. Mas irritados e não irritados, bem-vindos. Final de semana de folga, uma ova, porque tinha que pôr 2 corridas de Fórmula E na atualização, tinha que atualizar 2 Indies, que eu estava atrasado de 2, MotoGP, então final de semana de folga, o escambau, seu Bruno Aleixo. Final de semana de muita corrida, muito automobilismo, e nem consegui terminar todas, de tantas quiser, porque eu sou daquele, Bruno Aleixo, eu não sei se vocês são assim. Eu não consigo assistir 2 corridas da mesma categoria seguido. Eu tenho que digerir. Não, eu não consigo nem até porque não dá tempo. E você tem outras obrigações que eu realmente não possuo. Mas a gente correndo atrás. E olha, e muita coisa de bastidores de Fórmula 1, muita coisa para falar aqui, muita coisa sobre o Grande Prêmio da Emília-Romana. Então, final de semana foi mais ou menos de folga. Agora foi um dos últimos, já que vocês estão olhando por essa perspectiva, foi um dos últimos, porque a partir de agora, sem nenhuma grande categoria, vai ser muito raro. É verdade, é verdade. Que bom, né? Porque fica chato, né? Final de semana. É igual a Adalto falou, a gente chega uma hora que a gente fala assim, e agora o que eu vou fazer? Né? Não tem nada para fazer. Muito bem, pessoal, é isso aí. Os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto, @AdaltoRacing, e o do Fábio, o @CampusFB. Lembrando você de curtir aí o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, compartilhar bastante esse conteúdo aí. Curtir, né? Tem que curtir, né? Dizem que as curtidas é que são legais, assim, que dão bastante repercussão aí pro vídeo, que faz ele chegar em outras pessoas. Então, por favor, custa nada. Clica lá no joinha. Dá um joinha, entendeu? dá um joinha. Não custa nada, não gasta nada. Então é só fazer isso e já ajuda a gente bastante. Muito bem. Da semana passada, como a gente teve todas as categorias acontecendo ao mesmo tempo, os senhores se lembram que ficaram assuntos pendentes. Ficaram coisas que a gente esqueceu de falar aqui. E uma delas é a situação dos nossos 2 queridos veteranos da Fórmula 1, né? O Fernando Alonso e o Sebastian Vettel. O Vettel a gente até comentou, né? Falou da batida e tal, mas ficou faltando falar do Alonso, que vinha fazendo um fim de semana muito bom, né, Adalto? Mas ele acabou dando um azar no treino e meio que na corrida, meio que andou para trás, né? E aí, qual é a explicação? A explicação é que ele largou e não foi bem no primeiro, não foi tão bem quanto se esperava no primeiro stint, e depois ele colocou um pneu que ou foi ao contrário? O que você quer falar pra gente? Qual é a dúvida? A gente esclarece aqui. Teve um pneu aí que ele colocou, não sei se foi no primeiro, se ele largou. Mas aí você já está falando da corrida. A corrida. Não, na classificação a gente até já falou, né? Ele largou com o mais duro, Adalto. Ele largou com o mais duro e depois foi para o médio. Com o médio ele não andou nada, o médio acabou em poucas voltas
Na classificação ele bateu, né? Ele vinha para fazer. Certamente ele ia largar na primeira ou na segunda fila ali, no máximo em terceiro, eu acho. O pessoal comentou que ele ia fazer a pole, mas achei otimista demais, né? Um pouco otimista. Ele acabou com o melhor segundo setor, pelo que eu me lembre. Mas ele aí... perdeu o primeiro e o terceiro. A força do Leclerc era o terceiro setor. Ele perdeu o primeiro e o terceiro. Então, mas eu acho que ele largava ali em segundo, terceiro, o que já seria, né, para a Alpine, numa classificação normal, não teve chuva, nada, seria espetacular. Mas aí na corrida, no segundo stint, o primeiro não foi tão bom quanto se esperava, e o segundo foi horrível porque o carro acabou com os pneus muito rápido. Entendeu? Então, foi isso aí. Mas, assim, se você quer saber só sobre a corrida ou mais sobre o Alonso? Não, pode falar aí sobre o Alonso, sobre a corrida. Eu acho que o Alonso ainda tem a pegada, eu acho que o Alonso ainda tem a vontade, tem a fome da Fórmula 1, se dedica pra caramba, eu acho que o Alonso ainda é um piloto diferenciado, apesar de não ser mais o mesmo, né? Mas ainda é um piloto diferenciado e eu acho que está bem lá o Alonso. Inclusive andando na frente do Ocon, que é um bom piloto, jovem, tudo, né? E ele geralmente anda na frente do Ocon, então beleza. Agora, o Vettel, né? Nós vamos falar depois? Não, pode ir, vamos embora. A pauta é os veteranos, os dois veteranos aí, os vovô garotos da Fórmula 1. Já o Vettel, eu acho que o Vettel devia ter parado no ano passado. Quando ele foi para Aston Martin, viu que aquilo ia demorar para andar normal, a equipe nova, né? Não tinha muitos bons técnicos, engenheiros famosos, nada. Então, eu acho que não dava para esperar que o carro desse ano fosse ser um carro para ele disputar lá na frente. Né? Não para ser campeão, mas para disputar ali, né? Entre os três, chegar um P3, alguma coisa. Eu acho que se ele pensou isso, ele foi um pouco otimista, né? Isso demora, a gente conhece a Fórmula 1. Mas andou para trás, né? Andou para trás, Com raríssimas exceções, uma equipe nova, né? Porque o cara comprou e mudou tudo. Então, como se fosse uma equipe nova. Ela demora para amadurecer, né? Menos a Brown, mas aí a Brown é outra história. Tem algumas exceções, né? Então, o Vettel não parece estar tão mais interessado no negócio, entendeu? Então você vê, ano passado ele andou junto com o ídolo que é um piloto mediano para, né, não ser com um piloto aí que né, tem atenção, é grave aí que ele falou que é um piloto mediano. Não, mediano. Acho que é a primeira vez que é a primeira vez que ele fala nesse programa isso. sobre o referido. Primeira vez que é um absurdo, né? Porque você nunca vai me ver ouvir falar isso do Johnny Herbert, por exemplo, jamais falaria. A gente tem que ser fiel aos nossos ídolos, viu, senhor Adalto? Não, então, eu gosto dele por causa daquela aposta aqui, mas né? Ele é um piloto mediano. Eu acho que tem pilotos piores que ele na Fórmula 1. Um deles saiu, né? E agora o Schumacher está tendo um choque de realidade aí, né? Porque ele tava competindo contra um cara que... Aliás, deixa eu fazer um parêntese aqui. Rapidamente, viu, Fábio? Antes de você também falar. Não, eu tô adorando. Esse final de semana eu continuei a minha saga de assistir Drive to Survive. Tá difícil, mas eu vou conseguir chegar até o final. Difícil. E aí tem um episódio sobre a Haas. Que episódio desonesto. Sempre tem, viu? Sempre tem, porque eles são americanos, eles sempre fazem um episódio da Haas em todas as Que episódio desonesto. Olha, mas eu vou te falar, viu? Essa série tem hora que desce quadrado aqui. Você assistiu esse, Adalto? Assisti, eu nem lembro direito. Eles colocam como se o Mazepin tivesse feito um fim de semana espetacular na Rússia. É verdade. Tivesse ganhado do Mick Schumacher, assim, inapelavelmente, porque ele conhecia a região. Então ele viu que ia chover, e aí ele colocou pneu antes das pessoas, e aí ele completou a corrida em penúltimo, e o Mick Schumacher em último. Então ele garantiu a permanência dele. Olha, que desonestidade, viu? Eu vou te falar um negócio.
há um limite para manipulação dramática da série, pessoal. Assim, vamos tentar ficar um pouco mais fiel. Essa foi a pior temporada das 4, fácil. Todo mundo reclamou, né? Eu acho que eles vão fazer uma temporada melhor ano que vem, porque todo mundo reclamou. O último que eu vi foi o da Williams, até agora eu achei o melhor, assim, o menos pior, assim, achei ele bom. Sim, é um episódio legal, mas realmente o resto tá difícil. Mas difícil. E tem coisa que eles não puseram, que tinham que colocar, entendeu? Isso, é. Então duplicado, né? Tem 2 episódios sobre o Ricardo. Pra que isso? Mas vai lá, continua aí, seu raciocínio. Então, eu acho que o Vettel devia ter parado. Acho que o Vettel podia até continuar na Fórmula 1 como alguma outra coisa, entendeu? Se ele quisesse continuar lá, mas eu acho que ele devia curtir a família. Ele tem uma família bonita, o Vettel, tudo. Tá milionário, trilionário, tem 4 títulos mundiais. Quer dizer, um cara que ficou para a história, é o terceiro com mais vitória, com mais pole, sei lá, não tenho muita certeza, não sou muito de número, mas é por aí, né? Terceiro e vitória e pole, acho que é ele, não é? Eu não sei, assim, o cartel do Vettel aqui, ó, para te ajudar aí, ó, são... Acho que, não, em pole não, em pole ele perde também pro Senna. 280 GPs, 4 títulos, 53 vitórias, 122 pódios, é isso aí, 57 poles, é bastante, né, se você pensar que até pouco tempo o recorde era do Senna, era de 61, ele tem 57. Então, é bastante. Então, ele tem números, né? Números muito bons, tem tudo. É uma pessoa querida, tudo. Eu acho que ele não precisava disso aí, porque ele está passando, nesse ano, o ano passado já foi ruim, muito ruim, e esse ano ele está passando vergonha, entendeu? Então, acho que eu não quero que ele passe o ano inteiro de vergonha. Eu preferia que isso não acontecesse. Mas e aí? A vida é dele, ele que sabe, né? E aí, Fábio Campos, e esses veteranos aí da Fórmula 1, Alonso e Vettel? Bom, Bruno Aleixo, como eu sou sempre um rapaz muito obediente e sigo todas as suas recomendações de pauta, claro, eu vou começar esse comentário sobre os veteranos falando do Piastri. Porque é o seguinte, o Alonso, como está andando muito bem, aliás, o Alonso deu uma declaração na Austrália dizendo que ele quer ficar mais uns 3 anos na Fórmula 1. Aquelas coisas que o piloto nunca cumpre, né? Eu lembro de uma entrevista do Hamilton para o Button ali como repórter da Sky Sports, entrevistando ele, saindo de Silverstone dentro de uma van e batendo papo ali, vendo os arredores da pista, pós-treino, pós o dia de Fórmula 1. E o Jenson Button pergunta para o Hamilton, até quando você vai ficar? Aí o Hamilton fala assim, eu vou analisando com calma. Você ficou quanto tempo? Aí o Button diz 17 anos. Aí o Hamilton assusta, fala assim, eu jamais vou chegar a esse número. Isso faz muito tempo e o Hamilton, se já não bateu, tá batendo, vai bater, enfim. O Hamilton, o quê? 2007 para 22? 15, né? Tá quase. Tá quase lá. Não vai, né? A não ser que abandone. Mas ele toma um susto de que ele não ia chegar nem perto e já chegou. Então essas declarações são sempre muito... É uma coisa de momento. O cara muda a perspectiva, muda a cabeça, muda o prognóstico da equipe. É uma coisa que influencia muito. Mas a declaração do Alonso é de que ele fica na Fórmula 1, ele quer ficar na Fórmula 1 e ele dá até uma deixa, assim, de que pode ser na Renault, Alpine ou não. Ele até dá essa deixa. É interessante. Por quê? O Alonso ficando e o Ocon com esse contrato de 3 anos que eu não consigo entender, não é nenhum demérito ao Ocon, eu acho que o Ocon merece estar na Fórmula 1, merecia pelo menos ter voltado à Fórmula 1, saindo como saiu, né? Para dar lugar, para deixar lugar para lá, para o filho do dono. Então o Ocon, não é que o Ocon, não estou criticando o Ocon, mas um contrato de 3 anos foi um passo, eu acho, muito grande. Que deixa o menino Piastri, já agora até nas manchetes, de que a Renault está procurando um lugar para ele. Quando chega nesse ponto de a Renault estar procurando um lugar para o piloto, é mais ou menos uma confissão de que, olha, aqui não vai. Não vai. Que é uma perspectiva do Alonso, de ficar, de continuar. Né? Eu acho que o Alonso... Eu coloquei Alonso e Vettel no mesmo balaio depois da pré-temporada. De que nenhum dos carros estourou, já é sinal de preocupação sobre a continuidade da carreira desses dois. Mas eu acho que agora se separou. Eu acho que os caminhos já meio que se separaram. Eu percebo das declarações, ou até da fisionomia do Alonso, ele muito mais, digamos assim, disposto. Eu não gosto de usar isso porque parece que eu estou analisando motivação, né? Mas ele está muito mais firme no projeto da Fórmula 1.
E o Vettel, se continuar, se aconteceu, a gente tem que ponderar uma corrida. Eu acho que a gente não pode tirar muito, né? Uma corrida depois da Covid, né? É que o Vettel já tem um histórico, ele né? Tem um histórico. Estou falando já desde o ano passado. Ele tem um histórico de problemas, mas ele não. O que aconteceu na Austrália é abaixo de qualquer parâmetro, né? Aquilo ali tá até para o padrão Vettel final de carreira na Ferrari, quando ele já dava sinais digamos, né, de desgaste na sua pilotagem. Aquilo ali da Austrália foi uma coisa muito. Se aquilo ali não é uma exceção, é alguma coisa muito, muito grave. Mas como o companheiro dele também, que não é de ficar batendo toda hora, seja-se justo, também bateu, também teve dificuldade, vamos colocar ali como uma exceção. É um cara que tem que se provar, é um cara que. É aquilo que eu já falei, né? É um cara que nunca deveria sair da Fórmula 1, mas que não tem lugar no grid entre os 20 melhores pilotos do mundo. Mas eu acho que a perspectiva é essa, Bruno. Me preocupa, eu confesso para você, me preocupa a carreira do Piastri, que eu falei aqui desde o ano passado. Não é garantia. Você ficar um ano de fora pode ser muito grave. Não é garantia de que você vai voltar do mesmo jeito e nem de que você vai voltar. Então agora a Alpine tem essa dor de cabeça para fazer. Tem que emprestar o garoto, quer emprestar o garoto, tem que deixar o garoto em atividade. Mas numa categoria de 20 carros, Bruno Aleixo, com tão poucos carrinhos, qual garantia de que vão achar um lugar para o menino? O Alonso, ao que tudo indica, vai ficar. Agora, eu não descarto, até porque já ouvi, não descartaria até um Alonso na Aston Martin, saindo o Vettel. Mas aí muita coisa teria que mudar, muita peça teria que se mexer. Porque a informação que existe é de que o Alonso conversou com a Aston Martin antes da sua volta. Mas não quer dizer que vai sair do projeto para ir para um carro que, se tiver nesse nível que está, ninguém vai querer guiar, né, seu Bruno? Não vai querer, ainda mais o Alonso, né? Apesar de que eu não sei se... Vocês acham que o Alonso mudou a chavinha da carreira? Ele já não tem mais como é que eu vou colocar isso assim? Talvez ele não tenha mais aquela expectativa que ele tinha antigamente de brigar por títulos. Talvez a expectativa dele hoje seja correr na Fórmula 1. Né? Eu acho. E correr da melhor maneira possível. Não que eu acho que ele esteja acomodado, né? Mas eu não acho que o Alonso espera mais o que ele vai, por exemplo, para Mercedes, ou que ele vai liderar um projeto na própria Aston Martin para transformar a Aston Martin numa equipe de ponta. Eu não acho mais que eu concordo com ele você. se enxerga assim. Mas será que ele não enxerga que a Alpine pode chegar lá? Essa é a dúvida, né? Eu acho que pode até ser que ele enxergue, mas eu não vejo ele se importando com isso. Tipo assim, para ele se chegar é ótimo, se não chegar, beleza. Ele quer continuar correndo. Eu tenho a sensação que eu tenho do Alonso é a mesma que eu tinha do Barrichello, que eu tenho até hoje do Barrichello, que assim, ele gosta de corrida. Enquanto o corpo permitir, vai continuar correndo de alguma coisa, nem que seja sendo de... Eu acho que o Alonso só não iria para uma equipe de fim de grid, mas o resto ele topa. Eu acho que iria, hein, Adalto? Se não pode tiver mais lugar, vem a Williams e fala assim, Alonso. Lá embaixo do grid. Sei, viu? Acho que ele não iria para Williams, nem para Aston Martin do jeito que está, nem para... Bom, as duas piores. Uma percepção que há sobre o Alonso, Bruno, que eu acho que até tem base, porque percepção é percepção, e eu detesto analisar a personalidade de piloto que eu não estou convivendo, porque eu não convivo com nenhum, então não analiso de nenhum. Convive aqui com dois. Sem dúvida nenhuma. Como que deslize meu aqui. Que absurdo. Desculpas públicas. Mas uma coisa que se fala muito é de que o Alonso ele não é mais aquele destruidor de companheiros de equipe nos bastidores. Então, mas eu acho que é por isso. Eu acho que Pode é ser isso. Que tenha a ver. Pode ser que tenha a ver. É por isso mesmo. Ele até fala que ele aprendeu no WEC, né? Onde ele correu, porque no WEC você divide o carro. Não é que você divide a equipe, você divide o carro. Então, se você quiser sabotar o cara lá, né, e tem uma frase. Sabotando. Tem uma frase do Montoya que é sensacional, né? O Montoya, uma vez na Penske, lá na Indy, falou assim: cara, deixem falar o que quiserem. Você quer arrebentar com o seu companheiro de equipe. Isso não existe outra verdade. Aí o Montoya diz isso e termina dizendo: não, mas aqui na Penske não tem isso. Eu não quero destruir ninguém, eu não quero destruir ninguém. O Montoya, que, aliás, garantido, quer dizer. Aliás, é garantido porque, infelizmente, a Indy parece que não vai exceder o número de vagas nas 500 milhas. Mas ele vai pilotar com a McLaren. Já é contratado, oficial, de volta à McLaren.
Né? Aliás, a McLaren hoje apresentou as cores, vocês viram? As cores é verdade, dos verdade. carros Bem, que eu achei ecléticas, né? Bem esquisitíssimo aquilo, né? Porque quero fica... ver como vai dar para diferenciar na pista, mas não importa, né? Você fica chateando a McLaren, você fica pegando o pé da McLaren. Mas, enfim, Bruno Aleixo, eu acho que essa questão do Alonso não ser mais um monstro que destrói o seu companheiro de equipe. Estou falando nos bastidores, tá, gente? Sim. Não é destruir na pista como o Hamilton faz e como o Verstappen faz, que é uma destruição dentro da pista. O Alonso era a destruição fora da pista, né? Não estou dizendo que fazia mau caratismo, não tem essas informações, mas era um cara que nos bastidores agia para trazer a equipe para ele. Isso ele não tem mais. Pode ter a ver com o que você está falando, mas eu ainda vejo, para matar assim, a questão, eu ainda tenho uma sensação de que ele se garante. Ele fala assim, cara, eu me garanto. Eu contra o Verstappen eu me garanto, eu contra o Hamilton eu me garanto. Se eu estiver lá, eu me garanto. Eu tenho essa sensação de que ele ainda é o Alonso, aquele espanhol bravo e sobrancelhudo. Mas falava basicamente a mesma coisa. Só que acho que ele não precisa ter, como, por exemplo, eu acho que o Hamilton precisa ter um carro com condições para ser campeão. Você fala assim, Hamilton, né? por exemplo. O Hamilton, se acabar o contrato dele com a Mercedes, e a Mercedes não quiser renovar, e vier a Alpine, por exemplo, para contratar, ele vai falar assim, não quero. Não quero. Eu te dou 100 milhões por ano, ele brigar. Não vou. Não vou, entendeu? Eu acho que não. Como eu acho que vários, né? Não vamos voltar na história aí, mas acho que vários não fariam. Agora, o Fábio tocou num ponto, uma hora que eu estava pensando outro dia nisso, né? Você sabe o que faz um fim de semana sem corrida. Olha o que ele o cara pensa no Fábio, inclusive. Se bobear, ele pensa até no canto. Tá lá tomando um café. Mas aquele negócio que o Fábio fala. Vai. Eu estava pensando o seguinte. Tem muito pouca corrida para chegar nesse ponto. Eu acho que por exemplo, eu acho que se o Ricardo, esse ano, não se provar, ou seja, continuar andando atrás do Norris, o Ricardo é um cara que tem salário de ponta, né? Se fosse eu, o Zac Brown, dava tchau para ele, muito obrigado, seu Ricardo, ia conversar com a Renault para pegar o Piastri. Sim. Que não ia custar nada, ia custar uma bagatela, 2, 3 milhões no máximo, entendeu? E é um moleque que tem toda a chance de chegar lá e mostrar alguma coisa. Né? Pode ser até que não mostre, a gente já viu acontecer isso. O cara arrebentar nas categorias de base, chegar na Fórmula 1 não fazer nada. Mas, se for ele estaria pagando pouco e estaria arriscando num cara que, pelo menos até agora, até hoje, mostrou que é muito bom, entendeu? Porque continuar com o Ricardo ganhando 25 milhões de dólares sem fazer nada, eu não ficaria. Vamos lá, duas coisas. Primeiro, a conversa já existiu. Tanto que se a McLaren precisasse de um piloto reserva no Bahrein, na primeira corrida, com o Ricardo não recuperado da Covid, que ele teve, o reserva seria o Piastri. Então, ótimo. Isso já estava acordado. Esse acordo já existiu, ou seja, conversas nesse sentido, McLaren e Renault já existiram. Eu não sabia dessa conversa, então eu pensei... Tem até um comunicado oficial da McLaren, Adalto. Depois eu vou ver se eu acho, te mando. Tem até um comunicado. Não, eu acredito, não precisa falar onde está. Você falou, eu acredito. Não, só para reforçar, não é para questão de credibilidade, não, porque credibilidade eu sei que eu não possuo nenhuma. Agora, eu acho, Adalto, que a situação da McLaren muda a questão do Ricardo. Se a McLaren tivesse como estava no ano passado, a pressão sobre o Ricardo era outra. Agora, há até a necessidade, como foi no Bahrein, há até a necessidade do piloto tomar aquela atitude de trazer a equipe para cima, de ir para a fábrica, de ajudar no trabalho, e aí eu acho que muda a perspectiva do Ricardo. Se a McLaren estivesse no topo, ela pode... É o que está acontecendo com a Mercedes. A briga Russell e Hamilton, ela é curiosidade apenas. Ela deixou de ser um tópico. Por quê? Porque a equipe afundou. A equipe está lá embaixo. Então, o Alonso e o Button na McLaren. Alguém se lembra dos duelos Button e Alonso na McLaren de 2015? O carro andava em último. Então, quando o carro cai, eu acho que a pressão sobre o piloto é outra.
o Ricciardo, com a experiência de Red Bull, com a experiência de piloto de Fórmula 1 que ele tem, ele é uma peça útil para trazer a equipe para cima. Na hora que a equipe atinge a performance, eu acho que aí ele é mais cobrado. Por isso que eu não vejo, é só uma opinião, eu não vejo ele tendo o seu contrato rasgado, a não ser que ele mergulhe, ficar em Q1 toda hora, e o Lawrence não. Aí é uma outra... Mas como foi na Austrália, andando ali perto, eu acho que se o trabalho for de ter que reconstruir a McLaren, aí eu acho que a perspectiva muda. Vamos ver. Porque eu acho que ele ganha muito para isso. Esse que é o problema. Sim. É verdade. Muito bem, vamos... Mas o contrato dele, se eu não estou enganado, é final de 2023. Se eu não estiver enganado, eu estou fazendo aqui de cabeça, só para deixar. Só para deixar. 3 anos, então, o contrato dele? Quando ele foi contratado, eram 3. Teria que ter uma rescisão, né? E tem que ver questão de multa e tal, né? Pode ser que depois do segundo ano tenha uma cláusula. Tem sempre uma cláusula de saída, né? Pode ser. Bom, falando ainda da corrida passada, antes de a gente entrar na corrida próxima, tivemos também uma coisa que a gente não comentou aqui, que foi o pontinho da Williams. O primeiro pontinho da Williams na temporada, conseguido de uma maneira muito curiosa, né? Que foi o Alex Albon, passou a corrida inteira com o pneu o branco, né? O mais duro. E aí, na última volta, ele parou, fez o pit stop, voltou em 10º e conseguiu o pontinho. Me lembrou uma corrida do Vettel, isso aí, em 2010, eu acho, na Itália, eu acho. Ele fez a mesma coisa, né? Monza. Correu com o pneu mais duro, era aquele pneu da Bridgestone ainda, parou na última volta, colocou o macio e completou a corrida, sei lá que posição, 5º, não sei agora. Esse ponto dele, né? Foi na inteligência da equipe, não dele. Uhum. Duvido que foi a ideia deles. Uhum. Deve ter sido uma ideia da equipe. Falou, olha, se a gente fizer tudo igual, nós vamos chegar em 17º, 16º, 18º. Vamos tentar uma coisa diferente para ver se dá certo. Então, puseram esse pneu branco, ele andou devagar, né? Uhum. Para o pneu aguentar. Porque eu vi muita gente falando, não, por que outros não fazem isso? O cara da frente. Se o cara da frente fizer isso, ele toma a volta. Entendeu? Não pode fazer isso. O cara não pode dar devagar desse jeito. Ele andou devagar, junto com os outros lá, não destruiu o pneu aguentou e ainda foi. Mas foi na inteligência, foi muito válido e achei bacana. Mas assim, foi na inteligência isso daí, né? Não foi a tocada dele, não foi nada. Você acha que esse cara que tá agora na Williams, o Jost Capito, né? Ele é um cara de corrida, né? Sim. Veio do Rally, né? E, bom, ele tá fazendo esse papel... Tá vendo, não sei se você viu como o valor que ele dava pro Russell, então, né? Esse cara... Não seria, e por isso que você está falando, eu imagino que esse cara deve ter tido o dedo nessa estratégia, né? Nessa coisa de não vamos fazer igual, porque senão nós vamos continuar tendo resultados iguais. Né? Que é basicamente a lei da vida, né? Exatamente. E não é aí uma diferença já em relação à gestão anterior da Williams, que tinha cabeças que não entendiam tanto do negócio dentro da pista, Claire Williams, tinham essa humildade, porque isso aí mostra uma certa humildade também. Uhum. Né? Então, é mais difícil para a Claire, que cresceu vendo a equipe do pai ser, por muitas vezes, a equipe mais poderosa do mundo da Fórmula 1, ganhando um título atrás do outro, inventando suspensão ativa, fazendo mandando o campeão do mundo embora para pegar outro. É difícil para ela ter essa humildade que esse cara aí teve, acho. Uhum. Né? Então, eu acho que isso foi uma certa humildade do cara, entendeu? Em reconhecer que o carro é um lixo, infelizmente, porque eu gosto da Williams, mas infelizmente o carro é um lixo e o único jeito de ele tentar alguma coisa foi isso e acabou dando certo, fez um ponto. É isso aí. E aí, Fábio? Eu discordo totalmente ainda. O seguinte, Oba! Eu acho que, primeiro, a estratégia foi, falando sério agora, né? A estratégia foi ousada e, aliás, a estratégia foi maluca. Eu não sei se vocês viram. A estratégia da Williams não era largar com branco, como fez o Alonso, o Magnussen, e esperar um safety car, o timing certinho, esticar ao máximo. A estratégia da Williams era jogar com a bandeira vermelha, porque aí não existe o pit stop. Para todo mundo, você pode trocar pneu. A estratégia da Williams era essa. É impressionante. Os caras apostaram numa bandeira vermelha. Então eles foram até o final de propósito, eles foram até o final nessa
nessa aposta, que sim, concordo com o que vocês disseram, cara, vamos fazer o diferente, muito diferente, né? Mas que foi muito ajudado pela pilotagem do álbum. Aí é que eu vou discordar de vocês. O álbum tem o momento da prova, eu tô com um gráfico aqui, inclusive, na minha frente, de tempos de volta. Aliás, eu tô subindo um gráfico no Twitter, Bruno Aleixo, que prova com dados por que a Mercedes não tinha que ter entregue a posição para o Pérez. Mas isso é história para outro momento. Vamos voltar aqui no álbum. Eles não se conformam com esse troço. Puta. Não, mas eu vou te mostrar. Não é nem questão ali de esporte versus resultado, não. É o ritmo, a comparação de Pérez e Russell, que é muito parecida a corrida toda. Mas vamos deixar isso para lá. Quem segue no Twitter lá vai ver. Analisando, Bruno Aleixo, os tempos de volta, a corrida tinha 58 voltas. Eu até sei o que você vai falar. Já. Se você analisa os tempos de volta do álbum, ele tem as oscilações, porque ele, como ele não tem a parada, é muito interessante. Você vê a linha dele toda nos gráficos de tempo de volta. É muito interessante, porque ele não tem aquela de dar aquela, vai lá embaixo, porque parou, e depois vai se estabilizando, o pneu tá assim, tá assado, não. Como ele é uma corrida absolutamente sem interrupção, dá para se pegar de uma maneira bem interessante a variação de desempenho dele. Então, num gráfico que eu estou vendo aqui, Bruno, que a linha é comparativa, por exemplo, com o tempo do Ocon, ele vai na mesma toada do que o Ocon, praticamente a corrida toda, mesmo o Ocon já tendo feito parada. E no final, Bruno, ali a partir da volta 42, 43, corrida teve 58. A partir o ritmo dele se destaca perante o Ocon, perante o Stroll, perante os dois carros da Alfa, todos esses vão caindo de ritmo, ele não cai. E sendo que no finalzinho mesmo da corrida, ele anda no ritmo da McLaren. Eu não sei aqui se é o Ricardo, não estou vendo aqui se é o Ricardo ou o Norris, mas enfim, as McLaren estavam próximas. E o ritmo dele aumenta nas últimas voltas. Ele acelera o ritmo nas últimas voltas. Então, eu não estou falando aqui que foi genial, que é histórico, mas é impressionante como o ritmo dele não é só ficar poupando. Ele dá a forçada no final. Só fazer um adendo, não é que a gente, a gente não falou que ele não teve, a gente só disse que a ideia não foi dele. Não, sim. Mas que obviamente ele contribuiu para o resultado. Não, eu só estou dizendo... Ele só forçou no final, que era um pouco... Porque ele ainda tinha pneu, porque ele tinha guardado, ele não tinha andado tão rápido. Mas ele força contra caras que trocaram pneu. Eu acho que ele ganhar ritmo em cima desses pilotos todos que eu falei, o único que ele não ganhou aqui para ficar certinho é o Bottas. O Bottas ele teve um aumento de ritmo que foi melhor do que o do Ocon, do Albon, desculpa. Mas ele ganha de todos os outros, Gasly, a Haas, deixa eu ver qual que é outro aqui, Stroll, que eu já citei. Eu acho isso bem interessante para um cara que estava com o pneu desde a largada. Então eu acho que ele teve mérito. Teve do braço dele. Eu acho que foi interessante. A Williams casa com carro de pneu duro, ele já falou isso. E Bruno Aleixo, para encerrar, para a gente ter uma dimensão, eu acho, do tamanho do valor, eu sempre digo, eu acho que esse ponto de 10º lugar, eu acho ele muito... eu acho ele é muito ponto de consolação. É muito ponto para um grid tão pequeno. Mas isso aí é opinião minha apenas. Mas se a gente analisar como que o Russell demorou para pontuar com uma Williams que era mais ou menos desse nível, o ano passado não, a Williams estava mais à frente, mas lembra o tempo que o Russell sofreu para ganhar o tal primeiro ponto? Foi muito tempo. Então o Albon já ganhar o ponto com um carro ali nesse nível, talvez a Williams seja o pior carro da Fórmula 1, ou está ali com a Aston Martin, não sei. Eu acho que dá uma dimensão, comparando com o tempo que o Russell levou, dá uma dimensão do feito do Albon, que é um feito legal, que é um feito bacana. É verdade. É verdade, mas nunca fizeram essa estratégia com o Russell. O Russell eles mandaram ele acelerar. É verdade. Mas será que o Russell conseguiria poupar pneu como... Então, mas aí entra também o que eu tô falando, né? Entra um personagem novo na história, que é esse cara que tem um conhecimento de corrida que talvez os anteriores não tivessem, né? Ele é chefe da equipe, né, Bruno? Eu não o vejo interferindo na estratégia. Eu acho que ele pode até ter feito isso que você falou, assim, ó, gente, façam alguma coisa diferente. Isso, alguém pode, por favor, pensar alguma coisa diferente? O Williams tem um engenheiro de corrida, tem o Robertson lá, que é chefe de equipe. Eu acho que esses caras foram mais... Agora, estratégia, apostar na bandeira vermelha, eu não me lembro. Não sei se vocês se lembram. Você vai apostar numa bandeira vermelha, porque aí você não vai ter pit stop. Não teve a bandeira vermelha, mas ele acabou ganhando um ponto, né? Eu acho que a partir de agora vai ter mais gente tentando fazer isso.
em algumas pistas. Pois é, aí depende da pista, porque tem pista que dá, né? Pista que não dá, Tem pista que o branco vai a corrida toda, né? Agora, é bom ficar de olho na Williams com os pneus brancos. Era o C2, né? C2, se eu não estou enganado. Então, não sei, não adianta se o branco for o C3, não adianta. Mas quando o branco for o C2 ou o C1, que é até mais duro, vamos ficar de olho na Williams. Eu acho que é interessante. Pode haver um casamento aí interessante. Legal. Eu tenho aqui o pneu que era. Peraí, eu vou achar. Enquanto você olha aí, Fábio, vamos começar a falar desse GP da Emília-Romagna em Imola, né? Esse final de semana. A corrida que no ano passado foi com chuva, né? Teve aquele problema lá do Hamilton com o primeiro encontro. Não foi o primeiro, né? Teve o encontro deles no Bahrein, mas teve uma disputa entre o Hamilton e o Verstappen lá. O Hamilton acabou ficando fora da corrida, o Verstappen ganhou. E esse ano, o que a gente pode esperar dessa pista aí de Imola, que não é muito lá adequada para essa Fórmula 1 atual, né? Não sei, Bruno Aleixo, porque eu não consegui ver a Fórmula 1 atual ainda. Não, fala para esses caras dessa dimensão. Não, eu tô brincando. Enquanto os caras ficarem jogando essa asa, eu não consigo chegar à conclusão do carro novo, se ele é melhor, se ele é pior. Eu queria muito chegar a essa conclusão. O carro é meio grande para aquela pista, né? É verdade. Os carros estão ficando maiores e mais pesados, né? Mas, enfim, falando sério, Bruno Aleixo, eu acho que o fundamental desse final de semana vai ser sprint. Isso vai mudar todo o jogo. Inclusive, tem novas regras, né? Pontuação para os 8 primeiros e eles mudaram a contabilização da pole, né? Que é uma coisa que a gente pediu aqui, né? Claramente ouviram os nossos. Claramente ouviram você, inclusive, eu tenho certeza disso. Porque o pole não pode deixar de ser o cara que faz o Q1, Q2, Q3. Explicando aí para quem não viu, o pole da corrida vai ser quem faz a pole. Isso. Né? Aliás, eu acho que a pole no treino. Perguntei isso pro Will ontem. Eu acho que isso aí tinha que ser retroativo. Eles deviam pegar os 3 do ano passado, os 3 do ano passado e corrijam as estatísticas. Embora a estatística de Fórmula 1 é uma coisa muito do estatístico. Né? Fórmula 1 não é dona da estatística. Tem muitos sites de estatística, os caras têm ali, eles pegam o que eles quiserem. E aqui, estatística em Fórmula 1, com essa miscelânea de equipe comprando equipe, virou uma bagunça, né? Não dá para saber mais direito. Virou uma bagunça. Estatística de Fórmula 1 é uma bagunça. Mas é legal, né? Assim, a gente critica, mas é legal você mergulhar na estatística, você aprender as coisas. Né? Mas, enfim, os sites vão tomar as suas decisões. Eu, se fosse dono de um site, eu consideraria, em 2021, os poles dos qualifyings. Vamos explicar direitinho, porque a gente explicou de um jeito que as pessoas não vão entender. O que nós explicamos errado? O pole, para as estatísticas, vai ser o cara mais rápido do qualifying de sexta-feira. Isso. Esse vai ficar na estatística como pole position. Mas esse cara não vai largar na frente na corrida domingo, a não ser que ele ganhe a corrida de domingo. Isso. A não ser que ele ganhe a corrida de sábado. Você explica direito. Quem vai largar na frente na corrida de domingo é quem ganhar a corrida de sábado. Então, pode ser outro cara, entendeu? Tá certo o esclarecimento. Nós estamos falando de pole como dados, né? Como número, não como pole de quem larga na frente. É a velha discussão, né? Pole é quem faz o tempo ou é quem larga na frente? Né? Aquela discussão que Schumacher foi pole em Mônaco naquele 2012 que ele fez, mas pagou punição ou não foi? Então, essa discussão é velha. Eu acho, Bruno Aleixo, enfim, a sprint, dependente, né, das regras, a sprint vai ter um impacto muito grande, porque, vamos lá, né, Bruno Aleixo, aquilo que eu mais gosto na sprint, você me dá a honra de me acompanhar há muito tempo, você certamente já me ouviu falar muitas vezes disso, você me acompanha até depois que você era obrigado a dividir um estúdio comigo, você continuou acompanhando. Porque antes você era obrigado, estava do meu lado, só se você tapasse o ouvido. Por contrato, né? Era obrigado por contrato. Mas depois você seguiu acompanhando, você já me viu milhares de vezes criticar a sexta-feira da Fórmula 1. O modo como ela é feita, o modo como ela não acrescenta. E isso é uma das coisas mais interessantes da sprint, que agora vai ser muito, muito interessante também. Porque, vamos lá, se sexta-feira, com um treino só, que é o que acontece na sprint. É um treino, parque fechado, acabou. Se isso, no ano passado, já deu algumas coisas interessantes, com um carro antigo, dominado, completamente detalhado, minuciosamente compreendido, você imagina agora, nesse 1 hora só de treino, com um carro que ainda está engatinhando no conhecimento das equipes. Vale lembrar que Haas e Red Bull tiveram 3 horas de treino na Austrália e não acertaram o carro, erraram no acerto do carro. Ou não é que erraram, né? Mas enfim, não conseguiram ali ir para o caminho certo. É um erro.
Então, Bruno Aleixo, com 1 hora só, a gente tem a grande chance de ter mais imprevisibilidade ainda, porque aí os caras já classificam na própria sexta-feira. Eu, ao contrário de Bruno Aleixo, que despreza as sextas-feiras, né, eu tenho que dar razão para ele por tudo que eu acabei de falar da sexta-feira, mas a sexta-feira muda completamente. O formato eu acho o formato maravilhoso, pode se mudar algumas coisas. Aquele treino de sábado de manhã podia ser muito bem modificado, só para jovens pilotos, por exemplo. Aquele treino, o carro já está em parque fechado. Você pode fazer ali um leve ajuste de asa, aquele detalhezinho. Não tem sentido fazer um treino ali só de 1 hora à toa. Então, Bruno Aleixo, o formato, estou dizendo isso para dizer que o formato pode ser aprimorado, pode ser melhorado, pode ficar ainda melhor. Outra coisa que nós não falamos desse formato é que até o ano passado só tinha ponto primeiro, segundo e terceiro, agora 8. Os 8 primeiros vão ganhar. Eu ia chegar lá, porque agora, esse formato da pontuação, já que você puxou, esse formato da pontuação, não só, né, o 8, 7, 6 é a sequência, é 8, 7, 6 até o oitavo. Isso. Ele não só, claro, naturalmente, não é inventar a roda, dizer que ele vai colocar mais coisas em disputa, mas ele cai num momento, Bruno e Adalto, em que já tem piloto precisando de ponto. Você vê ali o Verstappen, você vê o Sainz, esses caras não podem abrir mão de ponto. Não podem. O 8765 já vai colocar para esses caras digamos assim, uma porta aberta para brigar, para ir para frente. Né? Que era o grande questionamento. Então, é porque eu acho que isso estava faltando. Aliás, ainda está, porque ainda não aconteceu a primeira corrida sprint esse ano, né? Mas isso faltou no ano passado, né? Faltou esse tempero da corrida frenética que a gente esperava que fosse, que a gente fosse esperar, que a gente esperava que seria a sprint, que não foi. Né? Mas é igual a gente falou, eu não sou contra, eu não acho que tem que acabar. Mas eu acho que precisa aprimorar e esses pontos aí, principalmente esse da pontuação, é um que pode ser bem interessante, né? Porque o Verstappen, por exemplo, tem que aproveitar isso aí. 8 pontos para ele vai fazer muito. 8 pontos são valiosos. O Sainz, que você lembrou muito bem aí, pode ser, esses 8 pontos podem representar para ele a colocação ou não como segundo piloto da Ferrari, já de cara, né? Dependendo do que ele conseguir, então ele precisa ir atrás de quantos pontos ele puder. Olha, o Sainz, se ele faz esses 8 pontos e depois no domingo ele ganha a corrida e o Leclerc tem um problema qualquer, quebra, bate, ele mudou tudo. Ele vira o jogo, né? Vira o jogo numa corrida só. Então ainda eu acho que essa corrida pode ser interessante por isso, né? Bruno Aleixo, eu sei que você tem um pé atrás com a sprint, eu gosto só de lembrar que é uma coisa até que é uma coisa que eu esperava que pudesse acontecer e eu acho que aconteceu, é o impacto positivo da sprint no domingo. Claro que a sprint tem que ser boa no sábado, claro. Mas a sprint tem contribuído com o domingo. Veja bem, a sprint em Silverstone, aquela primeira volta Hamilton e Verstappen, segundo até declarações do Hamilton, porque ele percebeu na sprint sábado que se ele terminasse atrás do Verstappen a primeira volta, ele dificilmente pegaria. Não pegaria mais. Foi pro tudo ou nada, né, Adalto? E eu sempre lembro as pessoas, esqueçam o acidente. Revejam a primeira volta até o momento do acidente. É épica. Os dois dividindo curva ali na Wellington Straight. É fantástico, aquela reta oposta ali de Silverstone, aquela reta pequena. Então a contribuição em Silverstone foi essa. O Ricardo só venceu em Monza por causa da sprint. Porque se posicionou na largada para ganhar a posição pelo que fez na sprint, pelo que aconteceu na sprint. E o Hamilton, Interlagos, eu não preciso nem dizer. O brilho do Hamilton só existiu, claro, por méritos, mas porque a sprint fez com que ele conseguisse ter mais tempo de subir o pelotão inteiro. Sim. Então, a contribuição da sprint para o domingo, fora aquilo que eu já falei aqui o ano passado, né? Você vê mais de 50% do tempo que a Fórmula 1 está na pista, ela está competindo, que não acontece nos finais de semana normais, melhor dizendo. Então, Bruno Aleixo, a sprint é muito bem-vinda, e só para devolver para vocês, para deixar o Adalto falar, o problema que eu lamento, e eu tenho que lembrar agora, nessas vésperas, é o número de sprints ter caído de 6 para 3. Né? Porque não é que caiu porque eles não têm certeza, ou porque houve alguma coisa técnica no carro. Não, caiu porque as equipes pediram mais dinheiro. É o mesmo motivo que o Andretti tem a barreira para entrar. Eles queriam mais dinheiro. Alegaram que teriam mais gastos com as sprints, teriam que fazer mais peças. Bastava ter chegado num acordo de quebrou, você tem ali uma permissão, se você quebrar na sprint, de
de aumento para você fazer uma nova asa. Nem quiseram conversar. Eu acho uma pena. 6 sprints esse ano seria muito mais legal, na minha opinião. Eu concordo. Eu não tenho muito o que acrescentar, não. Acho que é isso mesmo que o Fábio falou sobre o GP. Agora, diz que tem previsão de chuva, Dalton. Eu sei que você que é ligado nas previsões aí, diz que a previsão na sexta é de chuva. Eu não sei se vai se confirmar. Depois olha aí, você que é o cara mais... Aí é espetacular, porque aí muda tudo, né? Pode acontecer até de uma Mercedes que não tem nenhuma chance na corrida seca. O Hamilton tem chance de ganhar uma corrida com chuva, né? Então... Depende da chuva, né? Porque pelo que a gente viu na Bélgica no ano passado, esses carros não gostam muito de chuva, né? Então, os carros são diferentes, né? Eram outros carros, mas pelo que eu vi na pré-temporada de spray, eu torço para não chover. Agora, fica uma pergunta, Adal, tô ouvindo você falar e pensando aqui. Como será o porpoise na chuva? Será diminuído? Será gravado? Quer dizer, será diminuído. Vai ter menos velocidade, Vai ter menos velocidade. Será diminuído porque é menos velocidade, né? Olha, tem a previsão de chuva para sexta-feira é de 90%. Então aumentou de quando eu vi. E a previsão sábado e domingo é seco, não é isso? Pelo menos sábado. Você está olhando isso aí no clima-tempo? Você está olhando isso aí no clima-tempo ou no clima-tempo da Itália? Não, eu estou olhando no aquele Weather Channel. Clima-tempo. Clima-tempo. Minha mulher está aprendendo italiano agora. Bruno Aleixo ele já abriu o programa eliminando um potencial patrocinador pro Loucos aqui, já jogou fora aqui. Se tinha a empresa de internet que queria patrocinar o Loucos, já não vai patrocinar. Deveria, né? Porque na semana passada só não teve a participação minha por causa dessa empresa linda, maravilhosa, querida. Te amo. Olha que coisa. Para sábado, tem 21% de chance de chuva. Pelo menos, eu tô olhando aqui no Weather Channel. E... domingo, 68% de chance. Gostamos, hein? Corridinha com chuva, tudo de bom. Tudo de bom. Eu torço para não chover, gente. Eu tô tão curioso para ver essa dinâmica, essas coisas que vão acontecer da sprint, que você sabe que dessa vez eu torço para não chover, mas... corridinha com chuva tem seu lugar, que é isso. Domingo, a corrida com chuva é sempre boa. E na Itália, e assim, né? Na Itália, com a Ferrari na frente, nós vamos reviver os tempos aí da Ferrari, né? Imagina. Vamos falar da Ferrari, né? Vamos falar da Ferrari. Eu tenho uma sensação de que esse carro, com esse spray, justamente esse negócio de levantar o ar para cima, que aí quando entra a água, ela substitui o lugar do ar, é um pé atrás meu. Eu posso estar errado e vou ficar muito feliz se eu estiver errado, mas eu acho que esses carros estão mais sensíveis na água do que os anteriores, por isso que eu torço para não chover, mas é só uma impressão. E a torcida italiana lá com a Ferrari, hein, o Fábio Campos? Será que está empolgada, não? Vamos lá, né, Bruno? Eu acho assim, é interessante a gente ver a volta da Ferrari competitiva, né? Porque a Ferrari competitiva é outra coisa, né? A gente já viu Imola tomada, né? Um circuito que já nos velhos tempos já teve invasão. É uma imagem dos caras em cima do muro que eu não me sai da cabeça, assim, aquilo. O cara fica ali trepado no muro mesmo para conseguir ver a corrida, que é uma imagem simbólica, né, cara, da paixão dos italianos. Eu já fui a Monza com a Ferrari não bem, e é impressionante. Então, assim, eu imagino o que é a Ferrari bem. Eu projeto assim, o que é a empolgação, porque os caras já vão para a pista é uma coisa meio cega mesmo. Torcedor mesmo, que é uma cegueira legal. Tem a cegueira ruim, né, daquele torcedor que não entende a crítica, que ele não concorda, que ele é torcedor demais, mas existe a cegueira boa, que é essa cegueira do cara que torce de qualquer maneira, não importa se tá ruim, se tá bem, se tem chance, se não tem chance. E os caras torcem na sexta-feira, cara, é muito engraçado, porque o cara faz um tempo na sexta-feira bom, os caras vibram como um gol, aí você fica pensando assim, que tá vibrando por quê? Já que o Bruno Aleixo tá fazendo... Maquê, né? Tá vibrando maquê, mas é legal de ver, tô brincando aqui, mas é muito legal de ver, e os caras vão pra pista com tudo, os caras têm uma chance enorme de vitória, né? A gente vai ver, eu fico pensando, né, Bruno Aleixo, nessa questão da Ferrari, o quanto essa Ferrari impressionou na Austrália pelo acerto fácil, né, pela sintonia fina muito mais, encontrada muito mais fácil do que a sua principal rival, por exemplo. Então, Bruno Aleixo, eu acho que a gente vai ter, a situação do Leclerc e do Sainz já é uma situação bem diferente, a gente já tem meio que duas Ferraris, né, porque uma Ferrari está em cima digamos assim, da carne seca, tudo dando certo, e a outra
não é tudo dando errado, mas vem de um final de semana em que tudo deu errado, volante, bandeira vermelha, enfim, Bruno Aleixo, eu acho que a Ferrari está colhendo o que plantou, o investimento que fez, o foco que fez, e o Leclerc tem uma vantagem muito grande, né? Eu estou vendo, só uma última coisa, eu estava vendo vídeos, lives de veículos aí, brasileiros, fazendo a pergunta se o campeonato já era para o Verstappen, e eu fico pondo a mão na cabeça e pensando, esse imediatismo da sociedade moderna, os caras com 3 corridas de 23, os caras já estão perguntando se o título já foi, se não vai dar mais para recuperar, porque uma coisa, Bruno Aleixo, é você constatar a força dos números pro Leclerc. O cara tem mais pontos que o segundo e terceiro somados, o cara tem 71 de 78, o cara vai sair líder do campeonato, mesmo se zerar, já é garantido que vai sair líder do campeonato. Tem um que é interessante também, que eu fui atrás. Se o Verstappen fizer a melhor volta e ganhar todas as próximas corridas, e o Leclerc chegar em segundo, o Verstappen vai precisar de 6 corridas para chegar no Leclerc. Se der tudo certo para o Verstappen, que não é nenhuma garantia que a gente está vendo. Então, uma coisa é você constatar a força dos números. Agora, para jogar para vocês, dizer que o campeonato já era, com 3 de 23, eu não consigo. A força da Ferrari é claríssima, mas calma lá, gente, vai passar muita água debaixo dessa chuva do Adalto aí. Esse tipo de análise você não encontra aqui no Loucos pro Automobilismo, né, Adalto? Não, é impossível, que isso? Passa uma bola de cristal. Ainda mais um carro novo, tem tanto para desenvolver. Esse carro vai ganhar mais 4 segundos nos próximos 2 anos, sei lá, entendeu? Então, 5 segundos talvez. Então, não tem a menor condição. Uma curiosidade é que esse autódromo fica só a 89 quilômetros da sede da Ferrari, enquanto o Monza fica a 200 quilômetros. E da AlphaTauri, Adalto, é mais perto ainda. Eu brinquei ontem uma brincadeira que não é tão brincadeira, não. A AlphaTauri, se quisesse levar atualização, pode levar de táxi. Porque é muito, eu não sei a quilometragem, mas é muito perto. É muito perto. Faenza, né? A AlphaTauri é Faenza, se eu não estou enganado. É bem pertinho. Então, a AlphaTauri, uma curiosidade para quem não sabe, a AlphaTauri era a Minardi, né? Sim, exatamente. Se você fizer o de trás para frente aí, a AlphaTauri era a Toro Rosso, que era a Minardi. E a fábrica da Minardi é do lado de Imola, tanto que a Minardi faz um evento de carros históricos em Imola até hoje. Bem lembrado. Vai os caras lá, o Giancarlo Minardi e tal, e eles põem carros antigos de Fórmula 1 para rodar. Um daqueles eventos que eu ainda vou um dia. Mas, e até o nome do autódromo Enzo e Dino Ferrari. Dino Ferrari. Agora, vamos ser realistas também, né? É uma pista decapitada, absolutamente assassinada depois da morte do Senna, porque era uma pistaça. Uma pistaça, mas é a que mais sofreu, justamente. Mas agora, nessa última reforma, deram uma melhoradinha. Porque tiraram aquelas chicanes ali, aumentou a reta, né? Tiraram a variante baixa, né? Que era do Barrichello, onde o Barrichello quase morreu. Bateu. Tiraram, melhorou um pouquinho, mas Adalto, na verdade, a velha Imola essa variante onde o Barrichello bateu, ela já tinha saído na versão de 95. O que eles tiraram agora foi a outra variante, aquela que era para entrar na reta. Isso. Né? Que tinha antes da entrada do box ali. Eles fizeram um retão, você sai daquela curva rivasa, né? A reta quase dobrou de tamanho, vamos ser sinceros, vamos ser justos. Mas é um pecado essa pista, porque era uma pistaça, e como o Fábio falou, né? Imagina esses carros aí com aquele retão depois da Tamburello, Villeneuve, né? Para frear naquela curva tosa. Eu estava assistindo a corrida quando o Villeneuve bateu lá e deram o nome para a curva, né? Para a curva. Eu estava assistindo. Foi você que deu o nome. Você ligou lá, pessoal, é o seguinte. Por mim, naquela época, tudo chamava Villeneuve, viu? Sei. Fórmula Villeneuve. Fórmula Villeneuve. Então, é isso aí. Vamos ver. O que mais, seu Bruno Aleixo? Bruno Aleixo, né? Deixa eu botar uma aqui na discussão. Manda aí para a gente finalizar. Estou reclamando das discussões prematuras e aquela que a gente, infelizmente, tem que ter, né? Que é a pressão em cima do Sainz. Que, evidentemente, todo mundo está discutindo se já virou piloto, segundo piloto, não virou. Evidentemente, é uma realidade. Infelizmente, a Ferrari já fez ordem em primeira corrida de campeonato. Então, é aquela discussão que é assim, é ridículo de ter, mas tem que ter. Porque é ridículo os caras já quererem escolher
primeiro piloto, num Sainz, que é de uma injustiça, eu coloquei isso no Twitter ontem, é de uma injustiça com o Sainz, porque o Sainz está perto no cronômetro do Leclerc. Ele está longe na tabela de pontos, mas na velocidade ele não está longe do Leclerc. E é aquilo que eu já falei, acho que eu falei aqui no Louco semana passada, né? Não acho que é provável, mas é possível que esse campeonato seja da Ferrari lá na frente. Daqui a 6, 7 provas, esse campeonato pode estar entre os dois pilotos da Ferrari. Não estou dizendo que acho que vai acontecer, mas é possível. Basta que as projeções matemáticas continuem. Né? Red Bull quebrando, Mercedes não se achando. É possível. Não é provável, mas é possível. Então, Bruno Aleixo, eu fico pensando, estava discutindo ontem e me veio esse pensamento. O psicológico do Sainz, nesse momento, deve estar assim, né? É aquela situação de eu tô perto do título, mas tô longe. Tô com um carro que me dá condição, mas não tô conseguindo buscar, não tô conseguindo pegar o cara. Então é um final de semana, Bruno Aleixo, para mim, decisivo para o Sainz. Infelizmente, essa prematuridade, não sei se existe essa palavra, infelizmente, esse negócio de ter que escolher, eu não posso defender a Ferrari, infelizmente, porque a Ferrari já deu pano para manga. Eu não posso botar a mão no fogo para ele. Agora, pô, o Binotto falou uma coisa que ele não costuma, que a Ferrari não costuma fazer. Falou. Né? Falou que, por enquanto, não tem isso de primeiro piloto. Isso, não tem. Mas ó, eu vou falar para vocês, eu acho... Sabe o que é, Bruno? É que quando o Leclerc foi para lá, o Binotto falou, o Vettel é o primeiro piloto e acabou. E mandou, nas 5 primeiras corridas, o Leclerc tirar o pé pro Vettel. Mas o Binotto não tinha falado que não tinha nessa época? Eu sei que eu posso estar falhando bela memória. Eu acho que o Binotto tinha falado que não tinha, ou ele falou que tinha. Não, falou que tinha. Tem certeza? Então tá bom. Falou, tem. Eu não estou lembrando direito, tá certo. Agora, ela falou que não. Então, eu acho que... Eu concordo, Fábio, o Sainz tem que ir para cima. Sim. O melhor para ele é chegar na frente do Leclerc. Não importa, mesmo que eles não ganhem a corrida, chegue em segundo, outro em terceiro, eles têm que chegar na frente do Leclerc, entendeu? Sim. Porque aí ele mantém, e porque ele está em conversação enquanto nós estamos falando aqui, eles estão em conversação para aumentar o contrato renovar o contrato do Sainz, né? Então, também ajuda o Sainz nisso, né? Porque o Sainz quer no mínimo 2 anos, né? Não farão a tática Mercedes-Bottas com o Sainz, né? Tipo, isso. Um ano e você me obedeça. Né? Isso, não querem fazer ele não quer aquela tática de ano a ano. Então, isso ajuda. Eu gosto do Sainz, eu torço para ele se dar bem, porque eu acho ele um piloto ótimo e um cara bacana. Adalto, eu vou até dizer, eu até não acho que o Binotto esteja mentindo, não. Eu até acho que se o Binotto falou isso, pode ter um fundo de verdade. Mas é aquela questão, né? Nessa Fórmula 1 em que os fins destroem os meios, e como o Adalto falou, eu não vou me conformar nunca com o que aconteceu na Austrália, em que os caras fazem até ceder posição para o rival cedem. A minha dúvida, Adalto, é se é assim, ele falou isso, hoje não tem primeiro piloto, e de fato não tem. Se na próxima corrida em Miami já é outra realidade. Sim, concordo com você. Pode ser outra realidade. Tem esses caras, eu não duvido desses caras. Ainda mais se o Leclerc abrir mais uns 20 pontos. Então, aqui no futebol brasileiro, os caras trocam muito de técnico, né? Isso o Bruno Aleixo entende. Eles trocam de técnico todo dia. E tem uma frase aqui que é muito comum, que é o seguinte: não, esse técnico, o cara perdeu 5 jogos, aí entrevista lá o diretor, ele fala assim, não, esse cara aqui tá prestigiado, não tem perigo e tal. Jogo seguinte... O cara tá fora. Então, isso aí, e vou falar, na Ferrari é tão enraizada essa cultura de primeiro e segundo piloto que eu acho que o Binotto pode até não ter mentido, mas foge dele. Exato. Foge da capacidade dele. Tá acima dele. É capaz de, se ele não der uma ordem para inverter posições... Vem o Camilleri, que é chefão. Ou a torcida invade a casa dele, que a torcida da Ferrari é assim, né? E os caras vão lá. Mas eles não, então, eles não são trogloditas, não. Então, eu não acredito nisso, não. Acho que está muito enraizado. Eu concordo com você. Acho que o Sainz se colocou numa posição difícil depois desse final de semana. E eu acho que esse final de semana de Imola para ele é decisivo. Por isso que eu acho que sprint, ele vai ter que acelerar tudo que ele nunca acelerou na vida. Mas é triste, né, Bruno e Adalto? Da terceira corrida a gente já está discutindo isso. Deixa o cara. O cara tá próximo. Isso é muito triste. Isso aí é absurdo. Mas a Ferrari tem isso como cultura e isso fortaleceu muito na época do Schumacher, né? Tem um negócio que você falou uma coisa, só rapidinho, falou uma coisa que é interessante. Que vamos supor em Imola,
que ele está na frente e o Leclerc está em segundo. Mesmo que não vier a ordem, é meio que Alpine, Ocon e Alonso, né? Você vai notar o desconforto. Isso, desconforto. Aí os caras da transmissão vão começar a filmar. Na época do Rubinho, do Schumacher, tinha muito, filmava o dedinho do cara no fone aqui, assim, ó. Tô falando aqui, ó. Tô conversando com o piloto aqui. Vai ficar aquela onda e tal. Ô, Brunalê, se você rever a Áustria 2002, quando os rádios não eram transmitidos, o que as câmeras mostram de Jean Todt e Ross Brown, eles sabiam o que estava acontecendo. Faltando 20 voltas para acabar a corrida, todo mundo já sabia que em algum momento ia acontecer alguma agada. O narrador não, hein? O narrador não. Não, o narrador não. Aliás, a grande narração da carreira, né, do Kleber Machado é aquele hoje sim, hoje sim. Áustria 2002, eu confesso, eu não esperava. Não esperava. Vocês esperavam? Eu esperava. Aquela me surpreendeu. Eu esperava e do jeito que foi tão... Eu gostei do jeito que foi. Não, mas... porque escancarou. Porque escancarou Isso é verdade. Revolucionou, né? Assim, hoje, se a gente ouve os rádios hoje, muito se deve à Austrália 2002. Trouxe o debate... Áustria, né? Trouxe o debate do jogo de equipe para a Fórmula 1. Isso, hoje em dia, o debate anti-jogo de equipe se resume a uns gatos pingados, né? Que batem contra isso. Porque se levou o jogo de equipe a um patamar muito exagerado, né? E as equipes compraram isso. Eu, por exemplo, eu não sou radical. Por exemplo, eu acho que se existe uma disputa de título, tem um piloto que está na disputa... Claro, se está lá na frente. Isso aí, gente. Em 97, o Irvine com o Schumacher... em Interlagos, em 2007. Era o Massa com o Schumacher com o Irvine em Suzuka, em 97, o Irvine segurando o Villeneuve, para o Schumacher passar do lado e tal. Isso aí faz parte. Então, agora, na quinta corrida do ano, que era aquela corrida na Áustria, o Schumacher ganhou aquele campeonato na Hungria... Não, na França. Na metade do ano. Aleixo, eu e você fomos metralhados aqui no Loucos, quando ainda era só na página, não estava no YouTube, porque a gente passou 2019 apontando que tinha um jogo de equipe por corrida, chegou no Japão, teve um da Renault, e eu me lembro dos caras metralhando a gente. Parem com isso, parem de criticar, é uma pena. Vocês lembraram da Áustria 2002? Mas nem vocês e quase ninguém lembra da Áustria 2001, que aconteceu a mesma coisa. E a história dessa corrida, para quem não se lembra, a história dessa corrida foi que o Jean Todt mandou um caô. É maravilhoso essas histórias. Conta. O Rubinho chegou pro Jean Todt e falou assim, olha, conta aí. Deixa eu falar, isso foi uma sacanagem, eu não vou mais aceitar. Ele falou assim, não, mas se nós só fizemos isso, porque era segundo e terceiro, Se fosse primeiro e segundo, a gente jamais daria essa hora. Aí, olha a ironia. O Bruno Barrichello conta que lembrou disso no rádio durante a Copa. Ele olha a ironia. Vocês disseram que não fariam. Isso mesmo. Que no ano seguinte acontece a mesma coisa, só que com eles em primeiro e segundo, a Ferrari vem da ordem. Imagina, essa discussão no rádio deve ser maravilhosa. Né? E depois teve aquela palhaçada em Indianápolis, que nenhum dos dois... Exatamente, bem lembrado. Olha como esse negócio depois devolve. Mas vocês vejam que a Ferrari nesse ano de 2002 era tão superior que os caras brincavam. Eu me lembro que nesse final de 2002 eles escolhiam quem vai ganhar a corrida. O Rubinho vai ganhar o GP tal, e o Schumacher vai ganhar o GP tal. O Barrichello ganhou Hungria e Nürburgring, com o Schumacher ali atrás dele numa boa, sem nada. Sabe que eu nunca vou esquecer dessa corrida, quando acabou a corrida de 2002? Quando o Schumacher saiu do carro, a cara do Ralf olhando. A cara do Ralf olhando. Já citei essa cara do Ralf. E a vaia, né? Pra mim, a vaia é sensacional do autódromo. Isso eu sinto falta, Bruno. Hoje não se vaia mais. Hoje os caras aceitam. Isso é uma pena. Isso eu acho que houve uma... Você quer apostar quanto, Bruno, que vão aparecer sujeito no YouTube? Vocês não entendem nada, sempre foi assim. Não, eu acho que dessa vez eles vão entender. Eu acho que os nossos ouvintes, não vamos generalizar, 99% dos nossos ouvintes discordam numa boa, comentam, apoiam. Eu vi um que escreveu uma coisa que eu achei um barato. Ele escreveu assim: eu fico dando F5 no meu YouTube pro programa sair. É muito legal. Mas esbarra sempre um que vem xingar. Não tem jeito. Eu tenho certeza que esse vai aparecer. Mas dando toda essa volta para dizer para vocês o seguinte: depois de Imola,
muito provavelmente o Carlos Sainz será o segundo piloto da Ferrari. Infelizmente. E aí não vai ter jeito. É sempre bom deixar o asterisco. Nós não compactuamos, pelo menos eu. E vou dizer mais, se a Red Bull e a Mercedes não subirem de patamar e a Ferrari ficar sozinha no campeonato, não vai ter disputa. O Carlos, o Leclerc vai ser campeão como era o Hamilton em 2020. Eu já vou até deixar aqui a minha torcida para o Sainz nessa corrida, justamente para... Ganha isso, né? Ganha, vou torcer para ele ganhar. Você torce para ele há muito tempo. Ganhar a corrida de sábado, dia de domingo, para não acontecer isso agora. Seria muito, torcida. É verdade, seria muito legal. Eu sempre digo, o Sainz não tem personalidade do Barrichello, do Coulthard e do Bottas. O Sainz, ele não vai lidar com isso. Eu acho que ele não vai lidar com isso, com essa naturalidade toda. Também acho. E outra coisa que eu ia dizer, aliás, eu sempre já lembrei isso aqui várias vezes, né? O Sainz tem no box uma figura paterna que impõe respeito. Muito. Né? Que não é um qualquer. Não é um qualquer mesmo. E a gente vê com o senhor Verstappen como que essa figura é influente ali no boxe. Né? Enfim, vamos ficar de olho nisso aí, mas é uma pena. Eu gosto sempre só de deixar sublinhado. Discutir jogo de equipe não é aceitar e muito menos ignorar. É se colocar contrário. É triste que a gente está discutindo isso aqui. Muito bem, pessoal, é isso aí, ó. A gente volta na quinta-feira com a edição... Tinha mais pauta aí abaixo dessa questão de Emília-Romana aí, não tinha, não? Não, tinha essa mesmo, já falamos aí bastante da Emília-Romana. Na quinta-feira, certamente virão perguntas, né, para a gente poder responder sobre esse assunto. E é isso, a gente volta na quinta-feira, então, com a edição 214. Não se esqueça de deixar sua pergunta lá. E não se esqueça de deixar o like também, se inscrever aqui no canal... e aguardar aí os próximos vídeos que tá chegando aí o fim de semana de muita Fórmula 1. Um abraço para todo mundo e até a próxima. Valeu!